Salve telarautas! Heitor Teixeira trazendo o terceiro episódio de Star Trek Picard, Assimilação, com review e recapitulação comentada cena a cena. Vamos ver se a galera consegue assimilar este episódio. Agora que acabou a quarta temporada de Discovery, que diga-se de passagem, tem reviews aqui no canal também, confira. Nós devemos ficar com algum tempo com apenas uma série ao mesmo tempo. Imagina dizer uma coisa dessas pros trackers da década de 70 que imploravam por mais episódios e tiveram que esperar uma década para serem atendidos com material live action depois do fim da série clássica. Na opinião de muitos, essa pode não ser a época mais dourada da franquia, mas certamente é a mais movimentada. Falando sobre o episódio, alguns dos pontos altos foram as atuações, já que os personagens estão em um momento sombrio, triste e que leva qualquer um a berlinda emocional, tendo a chance de interpretar situações que eu espero no futuro próximo se tornarem cada vez menos cotidianas para eles. O momento visitado não é novidade na franquia, então também fica aquela expectativa de se haverão ou não conexões entre as tramas. Toda a participação da rainha foi muito divertida e é no mínimo curioso ter ela ou alguém com as suas características como um personagem ao menos semi-regular. O leque de possibilidades cresce muito e a escala de cinza entre bonzinhos e malvadinhos se torna muito mais interessante. Normalmente, produções que se ambientam próximas ao tempo em que são filmadas fazem isso por motivos descarados de contenção de gastos, mas devo admitir que, ainda que esse seja o caso, tudo pareceu ter sido tratado como uma produção de alto nível. Se vão estragar e escorregar no tomate, não sei, mas estamos falando desse episódio aqui. Eu curti. O ritmo tá particularmente mais lento, mas isso não foi a parte ruim, se é que teve alguma. Na verdade, eu senti quase o oposto, como se algumas cenas, mais pro começo, tivessem sido apressadas ou representassem um tipo de ação que talvez fosse dispensável. Mas tendo ao menos uma noção de como a cabeça de um roteirista funciona, eu sei que algumas dessas coisas não foram plantadas aqui pra esse episódio, mas sim pra temporada. Essas coisas vão funcionar? Não sei, não tenho bola de cristal. Se eu acho que elas podem funcionar? Sim, acho que sim. Aproveitando, eu quero agradecer a todos os novos e antigos inscritos por estarem fazendo parte dessa nossa viagem. Valeu a cada um que deixa o seu like e vem se aconchegar nessa família. E se você já é de casa, sabe que momento é esse, não sabe? Acertou? É a hora do aviso de spoilers, então... já que tá todo mundo na mesma página, bora! A galerinha do Picard já começa o episódio na mira do magistrado, que é baixinho feito um chihuahua, mas tá brabo, feito um pitbull. A Sete ainda tenta embarcar em um draminha teatral com alguma desculpinha esfarrapada, mas é tão esfarrapada que o maluco nem se abala com a possibilidade de ser verdade. No entanto, isso ao menos compra alguns segundos valiosos pra outra doida, a Jurati, fazer as juratices dela, conectando a rainha Borg ao que resta dos sistemas da nave. Enquanto isso não rola, o jeito é sair na mão e distribuir sopapos pra tudo quanto é lado à moda antiga. Veja você, tanta tecnologia e o que resolve mesmo é o bom e velho Kirk-Fu. Ou um disparo de pistola piu-piu, que nessa realidade não parece vir no modo tonteio de fábrica. Funciona também. Quem não parece estar se divertindo com a festinha é o Elnor, que não sabe brincar e tá lá sangrando no chão. Tanta coisa pra fazer e ele lá de corpo mole. Brincadeira, tadinho. Evidentemente o pior não passou e eles têm que vazar, e sendo honesto, eu achei que a essa altura a rainha já ia ter feito algo mais interessante, mas sinto que a participação dela tá vindo. Calma, Heitor, seu ansiosinho. E sem demora, lá está a frotinha da Terra, caçando a La Serena. Agora, pode tá tudo ruim, sirenes e alertas tocando e os bichos malvados vindo. É claro que ainda dá tempo pra uma visita, né? E lá tá o Kill, mas aparentemente só o Picard tem a autorização pra vê-lo. Ainda tão tímido esse menino. Fazer essa estilingada em torno do sol não é moleza e é baitamente perigoso. O Picard não liga. Corre aí, filha. A La Serena tem torpedos, então por que não usá-los? Não é verdade? Tá à mão mesmo. O que não significa que os caras não continuem vindo. E vocês sabem que a chacoalhada só derrubou a rainha pra ter a ceninha sinistra dela se locomovendo feito a Samara
Tomara, né? Rise, danada, rise! Bom, pelo menos agora tem quem cuide da burocracia da viagem temporal. Chupa, Spock! E se ainda tem uns bandidinhos enchendo o saco lá fora, é bom se livrar deles antes de prosseguir. Vai, minha querida, neutraliza os malucos. A luz dos torpedos da La Serena ficam verdes, porque aparentemente tem uma configuração RGB nos LEDs que ninguém teve tempo de verificar antes. Ah, e só para não perder o timing do comentário, essas naves que estavam caçando a La Serena não são naves bunda mole não, são belicamente bem capazes, o que indica que ao menos nessa realidade a nave do Rios é muito bem equipada, apesar da sua configuração não se parecer em nada com o padrão da frota estelar, valeu? E pela cara que ele faz, isso é novidade até para ele. A rainha solta lá as suas frases de efeito e lá vão eles brincar de ciranda em volta do sol. A câmera lenta, meio embaçadinha, faz às vezes daquele efeito 3D de computação gráfica do Star Trek 4, que só tava lá porque CG era algo naquela época, mesmo sem ter qualquer propósito no storytelling da coisa. Eu só tô comentando porque aquilo eu sempre achei besta. A tela de abertura nos relembra que o episódio foi dirigido por Leah Thompson, a mãe do Marty McFly de Volta para o Futuro, que também é outra obra de viagem no tempo clássica da ficção científica. E para não perder a oportunidade de soltar um factoide quase não relacionado no quarto filme, quando eles usam esse método de viagem para o passado para salvar as baleias, a nave que eles usam é a ave de rapina que foi roubada do personagem do Christopher Lloyd, ou seja, o mesmo ator que fez o Dr. Brown, veja você, de Volta para o Futuro. E agora que eu iluminei a vida de vocês com tanta sabedoria inútil, é hora de voltar pro episódio. E lá tá a Terra, mais jovem. E daí, deu certo? Bom, não tem colônia na Lua, os níveis de poluição e radiação pós-guerra parecem indicar que eles estão, ao menos, perto da época que eles precisam estar. Bem-vindos ao século XXI. Essa olhada pela janela é, além de um momento para eles, um recado para nós. Cuidado com o que vocês fazem com o planeta em que vivem. Cambada. O momento fofinho dura segundos, antes do maquinário começar a bufar, tremer e chacoalhar. Essa sequência foi só para forçar alguma ação na cena, mas esse tipo de firula não me comove tanto quanto já fez um dia. Tá tudo ruim e dá pra escolher entre um pouso forçado e um pouso muito forçado. No fim eu não sei qual que o Picard escolheu, e lembrando, essa nave parece ser boa de esfregar no chão. Já fizeram isso na temporada passada. Tá, não era a mesma, mas vocês entenderam, não me perturbem. E eu creio que eles só deram um jeito de colocar a nave nesse estado de miséria, tadinho do Elnor, pra poder justificar que a aventura deles nesse período não pudesse contar com a tecnologia e recursos que deixariam tudo fácil demais. Então, nada de teletransporte ou bancos de dados com informações super privilegiadas do futuro. Ah lá, até a rainha tá catatônica. É de se esperar que eles queiram reservar o grau de ameaça que ela representa para outro momento. Ela tá consumindo toda a energia útil e Rios até pensa em dar-lhe um tirambaço, mas sabe como é? Eles precisam dela viva. O Elnor tem lá o seu momento com a Raf. Ele é obrigado a se apegar à sua fé e aos seus dogmas nesse momento difícil de tanta dor. Dor essa que a Raf vai ter dificuldade em deixar de lado quando percebe que o seu protegido não precisa mais da sua proteção. Mas hey, deixa essa tristeza de lado. Viagens no tempo são sobre segundas chances. Lembra? O Picard conhece o Elnor desde que ele era garotinho. O Elnor, não o Picard, só pra deixar claro. Tenho certeza de que ele também tá bem triste agora. O Picard, não o Elnor. Bom, vocês entenderam. O discurso dele é: galera, é chatão, eu sei, mas engole o choro aí, vamos trabalhar. Podemos? A resposta da Raf é um belo não. Não podemos. A frase dela sobre estar desapontada com a liderança foi um callback perigoso para a primeira temporada, quando o Picard estava sendo tratado como um velho quase inútil. Ela tá brava com a escolha de manter a rainha em sacrifício a Elnor, por causa da coisa do consumo de energia extra sendo direcionada para ela. Mas infelizmente eles têm essa dependência latente dela para poder voltar para casa. A dor nos faz dizer coisas às quais nós normalmente nos arrependemos. Ela sugere que ele, Picard e Q têm essa brincadeira ao longo dos anos. E isso foi mega sem noção da parte dela. Picard nunca teve escolha. Não é como se ele fizesse de propósito.
Mas o carequinha, que é um gentleman, after all, entende o momento e só responde o essencial. Voltando a se concentrar no que é importante para a missão, a rainha havia falado sobre um ou uma observadora que deve ser encontrada nessa época. Todos precisam de um motivador na vida e a Raf escolhe crer que o sucesso dessa empreitada vai trazer o ninja romulano de volta à vida. Ela sabe que o tal observador deve de alguma forma se destacar do ambiente à sua volta, se você souber o que procurar. E vamos lembrar, ela é mega competente com esse tipo de assunto. A Jurati lembra a galera que algumas adaptações terão que ser feitas. Carregar itens e equipamentos do futuro não é uma boa ideia. Ela compara isso a procurar borboletas, o que se refere ao efeito borboleta, que diz que uma pequena mudança aqui, como o soprar do vento que faz o bater das asas de uma borboleta, pode causar um furacão do outro lado do mundo, ou seja, não interfira com a história. Tarefas são divididas e é hora de pôr a mão na massa. Picard e Jurati ficam encarregados da rainha, enquanto Rios, Sete e Raf devem ir pro mundo lá fora. Picard lembra do seu tempo como Locutus e dá algumas pistas para Jurati de como poder ouvir o que a rainha catatônica possa estar tentando dizer não verbalmente. E olha que plano incrivelmente divertido ela tem: ser voluntariamente assimilada para poder ter acesso ao cérebro da rainha e restaurar as suas sinapses de dentro, enquanto a mulher malvada tá fraca demais para que isso seja uma ameaça. Quer saber? Parece tão idiota que pode dar certo. Será que o Picard vai deixar? Não, é claro que não. Enquanto isso, o outro time se prepara para zarpar. A Raf até já fez a sua lição de casa e eles vão usar o pouco de recursos que ainda funcionam para pegar uma carona. O destino é a Torre Industrial Mark Reed, que, como nessa época é o lugar mais alto de Los Angeles, pode ser usado para se fazer um escaneamento por aliens lá de cima. As coisas estão bagunçadas, então é de se esperar que não vá ser a viagem mais cômoda que eles já fizeram. Rios e Sete nem se atrevem então a entrar em discussão com ela, com esse plano aí que ela bolou. Hora de escolher umas roupinhas melhores e mais condizentes com o período. E como ninguém quer ser preso por apologia ao fascismo, é melhor arrancar isso aqui. Se liga nesse espelho, total cara de série clássica. Lembra dos aposentos do Kirk? A Raf já provou que é eficiente pra caramba, mas a coitada não lida nada bem com frustração. Em momentos de crise, ela deixa de lado o profissionalismo e entra no modo super foco emocional. Um saco, se você me perguntar, mas cada um reage de um jeito em momentos de pressão, e é o que tem pra hoje. E sabe quem também é difícil de lidar? Sim, a Jurati. O Picard já não tinha dito não pra ela em relação à autoassimilação, mas a bichinha é tão teimosa que vence pelo cansaço. Chega então a hora de dar tchau. Tchau, pô, tchau, Lala, tchau, Tinky Winky, tchau. Quanto a quem fica? Jurati? 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 Você tá bem, minha filha? Eu acho que isso vai levar um tempo. Chegamos então no momento MTV com um clipe de All the Leaves Are Brown, do The Mamas and the Papas. E vamos de musiquinha enquanto vemos as belas paisagens de São Francisco. A Raf é a primeira que a gente vê chegar, até de forma bem discreta. Já a Sete aparece na frente de uma minazinha que fica com cara de panaca. E o Rios, que só se ferra, e como quem fez o teletransporte foi a Jurati, é possível que tenha sido de propósito, porque a mina é disturbed, ele brota de um jeito meio incômodo. Ainda bem que existem boas almas, mesmo aqui no nosso tempo. Não muitas, infelizmente, mas com sorte elas vão se multiplicar. Viu o que eu fiz aqui? Dei sermão na audiência. Lá chega ele na emergência, sem lenço e sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Não, pera, música errada. E não é que o mané deixou cair o seu combad? Caraca, Rios, que mancada. A Raf tá caminhando aí por essa área com um cara meio de lado B e o cara tenta assaltar ela. Não é uma ideia tão boa assim, carinha. A mulher é braba. Aí, é claro, é ela quem acaba roubando o maluco. Logo então, quem aparece é a Sete, sem demora. E só pra constar, esse lugar, nessa situação, nessas circunstâncias, tem tudo a ver com os guetos de segregação que aparecem em Deep Space Nine. E nesse momento eu me pergunto, será que nós veremos um certo Gabriel Bell nessa série?
a data bate. O Picard tá lá com a Jurati, já tá se perguntando se foi uma boa ideia. Não tô falando da assimilação, eu tô falando de deixar a Agnes abrir a boca. A criatura só solta abobrinhas e viaja com a cabeça, que é uma beleza. Aí você tira os poucos filtros que ela tem e veja as belas coisas que ela solta. A rainha tá passeando pela mente da Jurati como alguém que inspeciona uma casa nova que quer comprar, até chegar no campo das emoções e em particular do ódio. Aí já viu, né? Mas vocês, meus amigos aí de casa, sabem na verdade o que é esse momento? Uma bela oportunidade para a atriz mostrar o seu alcance como intérprete e a sua capacidade para transitar entre diferentes estados em questões de segundos. A cena é tensa e sabe o que mais me agradou? Ela não tá lá só por firula, é um momento importante na trama e tá super bem feito. E caceta, bem na hora que... Bem, uma delas, porque as personalidades já estão se misturando e se perdendo uma na outra, bem nessa hora é o momento em que ela ia conseguir uma pista importante, a coisa fica tão feia que o Picard se vê obrigado a puxar o fio. Raf e Sete chegam no endereço e o prédio é grandão. Lá em cima, para não arrumar confusão, o melhor caminho é o bom e velho engodo do hacking social. Aquele apelo ao ego, sabe como é? Ajuda a gente, vai, diz que sim, sim. A Annika parece que tá adorando 2024. Já o Rios, coitado, tá lá, todo moído, surrado pela vida, mas a doutorinha, olha que gracinha. E ele ainda não tá lá em perfeitas condições de sair andando. E sabe essa coisa de mantenha-se longe das autoridades e o fato de que qualquer cuidado médico nos Estados Unidos pode custar os olhos da cara? Bom, eles resolveram não transformar isso em mais um empecilho na trama, mas fica de brinde. Latinos, aquele senso de comunidade. Até dá tudo errado, né? Lá no alto, ainda com a desculpa de estar tirando fotos, Annika comenta as queimadas. Lá no século 25, de onde elas vêm, sabe-se que antes das coisas ficarem melhores para a humanidade, elas ficaram bem piores. E são coisas como essa que mostram o quão perto dessa fase podre nós estamos no nosso momento da história. E olha só, se a gente não abrir os nossos olhos e ficarmos espertos, essas coisas podem não ficar só na ficção. Tô entendendo, né? A Raf, no entanto, consegue encontrar algo sobre o tal observador, mas não dura muito. Aí é o Combad do Rios que tá piscando. Será que isso daí é código Morse? Não, é um pivete clicando na bagaça igual um idiota. Desculpem, na verdade eu adoro crianças, tá? E como convencer o pequeno delinquente a devolver o comunicador? Chantagem emocional, é claro. Olha só que delícia. Bem, quase dá certo, mas no final nem precisava. O pivete é filho da doutorinha Gracinha. De volta na La Serena, olha quem acordou. Ela até parece bem pra quem tava surtada, e então ela explica que eles chegaram antes da alteração que desmontou o futuro acontecer. Então é mais confortável pra ela por ter menos caos. Mas rainhas Borg são o que são e ela quer negociar. Sabe a clínica filantrópica latina? Então, talvez ela seja filantrópica demais pra polícia corrupta do século 21. Então, mesmo sem saber o porquê, Corre, cambada! a rainha quer dar uma despertinha, mas esse papo de esperteza pode ser jogado por mais de uma pessoa. Tome danada! A Jurati tem o suficiente da informação pra rainha não estar assim tão por cima da carne seca. E olha que perigo, a rainha ficou impressionada. Rios, meu querido, não te falaram pra não interferir com a droga da história? Que bexiga, viu? Quer ajudar? Bom, não é o que você tá fazendo nesse momento, e vocês sabem que deixar um comunicador pra trás nunca é um bom negócio, né? Tapejo, vagabundo, agora chola. E vocês gostaram do que viram tanto quanto eu? Espero que sim, foi um episódio sólido, muito agradável e que trouxe um bocado de coisas bacanas. Será que Rios vai deixar algum coração partido pra trás quando voltar pro tempo dele? Será que a gente vai ver alguma conexão com as revoltas do Bel? Não percam os próximos capítulos, amiguinhos! E não esqueçam que Star Trek é uma ferramenta para discutir os problemas do dia a dia e fazer comentários sociais do mundo do agora. Pensando assim, que mensagem vocês acham que essa temporada está tentando passar? Aguardo a continuação desse papo no campo dos comentários. Como de costume, tem aí na sua tela 2 sugestões de vídeo para seguir com o conteúdo aqui do canal. Um forte abraço, galera, e até mais!